Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Efésios capítulo 3, verso 1, Paulo notificando a igreja a pedido do Senhor, dizendo assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada. Isto é, o ministério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O ministério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos esteve oculta em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Deus abençoe, pode se assentar assim na tua fé. Amém. Hoje o Senhor me pediu para pregar para a igreja aqui algo que eu não sei se é de interesse de todos, mas atinge do coração do Senhor o propósito realmente de fazer despertar aqui compromissos de serviço com esta causa, que é a cruz de Cristo, da qual para nós, como já Paulo já disse, é riqueza. Eu posso dizer aos amados irmãos que hoje a igreja, o templo e o que se faz dentro dele atrai as atenções e os interesses da qual eu estou falando aqui. Mas isso que eu vou te pregar hoje, não. Eu quero dizer o seguinte, que se você for em busca de entrevistar pessoas, do que elas gostariam de ser ou fazer dentro de uma igreja, muitas delas vão te dizer muitas coisas. Eu me refiro aos evangélicos. Muitos ali vão exatamente entrar no mérito do que eles sonham fazer ou atingir com a igreja. Mas depois, quando terminar essa pregação, faz essa provinha, procura alguém para fazer essa entrevista, alguém que se diz cristão, e tenta medir nele este interesse que vai ser pregado hoje aqui, de ser um evangelista de um evangelho realmente verdadeiro, um proclamador de uma causa legítima, e obviamente legítima, porque foi o que Jesus pediu. E o que você vai chegar na conclusão, como eu chego sempre, é que do que se diz respeito à vontade e os anseios de Deus, com aquilo que aconteceu com o filho,
com o que o Filho realizou, são poucos aqueles que querem realmente servir a este ofício, de fazer a obra de Cristo ser divulgada, valorizada e vivida por pessoas. O Evangelho para mim é um ministério com almas. E um evangelista de verdade, ele incorpora este amor por almas. E para mim falar o que seria um evangelista, eu tenho que entrar no mérito do que é o Evangelho, porque o Evangelho ele tem um DNA. Isso quer dizer que não pode ser copiado, tá? O que é o Evangelho? Porque muita gente, eu te garanto que hoje aqui talvez não saberia dizer, mas a Bíblia sabe falar. E eu tenho dito aqui para os irmãos o seguinte: qual é o papel de uma pessoa que fala de Jesus? Qual é o papel? Falar o que Jesus falou. Ele vai repetir aquilo que Jesus falou. A pergunta que realmente a gente faz é se ele entende o que Jesus falou. Porque a oratória, o ministério oral do Evangelho é uma coisa muito simples, irmãos. Não tem o que dizer, não há nada de sobrenatural, miraculoso ou coisa parecida. Por quê? Porque é uma sabedoria adquirida. O livro está pronto, está revelado, é só usar. É um manual. Os ingredientes estão aí. Não deixe nenhum ingrediente do lado. Use tudo aquilo que está sendo falado aí, que no final, o resultado disso tudo vai ser muito positivo para você. Então o papel e o dever e um compromisso de um evangelista não é nada astronômico, mas acaba sendo complexo. Por quê? Porque antes de eu falar o que Jesus falou, eu preciso entender e viver isso. É complexo por isso, porque isso tem que ser divulgado e falado com uma pessoa que é convertida, que essa palavra não foi parar na boca dela pelo simples fator religioso, que o que ela está falando de Jesus agora, ela viveu em todo um processo. Cada etapa do que o Evangelho fala, ela viveu, ela experimentou. Então Jesus Cristo é um fato verídico para ela. Por quê? Porque ela testemunha, ela vive essa fé. Daí a questão de falar de Jesus para alguém é uma ação natural, é uma consequência, não é um ministério. Mas lá na frente eu vou entrar nesse ponto. Então é muito importante realmente nós sabermos do que está acontecendo nessa esfera chamada cristianismo. Se que o povo está falando por aí, ensinando por aí, testemunhando por aí, é o Evangelho. Porque eu tenho me deparado com cada coisa ridícula, extravagante, desproporcional, imprópria ao que Jesus falou, que é fácil ser notificado, mas a percepção das pessoas está em nível baixo, tá? Para não falar o QI, porque elas ouvem aquilo, elas escutam toda aquela especulação e dão glória a Deus como se aquilo fosse bíblico. Antes, quando não tinha meio de comunicação, nós não sabíamos o que acontecia dentro das igrejas. Hoje, porque tem a tecnologia e a globalização, ela uniu tão rápido assim os pensamentos e divulgou tão rápido o que as pessoas pensam e falam, que hoje é muito fácil você saber o que está acontecendo. Então era para ser muito melhor agora a reação daqueles que são crentes tradicionais e realmente notificar, condenar, repreender aquilo que é falso. Mas eu vi o contrário, que essa demanda de facilidade à informação, ela me mostrou que a coisa estava muito mais feia, mais precária do que eu imaginava, a nível de conhecimento.
legítimo do que corresponde à obra de Cristo. Porque hoje nós temos o evangelho social, hoje nós temos o evangelho da prosperidade, hoje nós temos o evangelho da psicologia, hoje nós temos o evangelho comportamental, político, monárquico, reinista, um evangelho para cada estilo, stand-up, e está sendo aceito. Acho que a vergonha maior é essa. Está sendo aceito tudo isso. Então acho bom você pensar no seguinte ponto: pastor, eu concordo com o senhor, mas então o que você tem feito para mudar? Então hoje nós vamos tentar construir aqui, pela misericórdia do Senhor, o que é o evangelho e o que é um evangelista. O que realmente Deus esperava da igreja dele quando o Filho subiu em ressurreição para assentar à sua destra. O que Deus esperava daqueles que fossem se tornar crentes. Então hoje você vai ouvir um pouquinho aqui. Então a primeira coisa que o pastor tem para falar, o que é o evangelho? O evangelho é uma doutrina do como o homem deve se salvar. O evangelho é a revelação do que Deus foi capaz de fazer por você, para te redimir, e o que Ele quer que você faça para alcançar as promessas. O evangelho tem 4 livros, mas ele é o núcleo da Bíblia. Ele é o ponto central da história, porque foi lá no evangelho que se cumpriu o que Deus prometeu, que o ministério da divindade se encarnou, que a mediação desta salvação foi feita pelo homem que Ele escolheu, e foi revelado pelo homem, o Filho de Deus, o que seria dessa terra e o que Ele também faria com aqueles que crescem nele. Então lá naqueles 4 livros está tudo o que a gente precisa para poder se salvar. Posteriormente, as epístolas que vieram são cartas de recomendação e orientação de como a igreja deveria se comportar. Daí é um outro propósito. Mas o evangelho é uma palavra viva, porque ela foi proferida, pregada pelo próprio Deus. Então o que é evangelho? Eu não sei, sabe, pastor? Então eu vou te dizer. Lucas 2, um dos textos, entre muitos, Lucas 2, versículo 25 ao versículo 35. A doutrina da salvação definida em 4 estágios de tempo histórico, ou seja, Deus trabalhando em toda a história por etapas. E a primeira dela é essa que eu vou te dizer aí: a promessa, um Deus fiel, misericordioso, que anunciou pelos seus profetas que enviaria um Salvador à terra, o Messias, este que primeiramente foi anunciado a Israel. Aí em texto de Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo 35, lê o primeiro versículo. Um verdadeiro judeu. Um verdadeiro judeu difere dos outros judeus. Ele mantinha ao seu conhecimento toda a história de Deus e do que Ele havia falado pelos profetas. Só para avisar os amados irmãos aqui, que hoje no judaísmo, dentro do judaísmo, os judeus só conhecem 5 livros. O restante foi confiscado. Desde a época da ascensão romana, foi confiscado da educação do povo de Israel. Fato esse que fez eles ficarem tão longe dessa percepção do que seria o Salvador, que quando Jesus apareceu, eles o mataram e crucificaram, porque acreditavam que ele teria um outro perfil, a de um rei e não de um pastor. Eu já preguei sobre isso aqui. Então a desinformação desse povo levou exatamente ao fato de eles serem tão ignorantes ao ponto de matar o próprio Filho de Deus. Mas a questão é que o Antigo Testamento está na tua Bíblia, não para você ficar explorando acontecimentos sobrenaturais poderosos que aconteceu com o povo de Israel, mas para você entender esta fase de preparação, de promessa que Deus inspirou os profetas a falar de um Salvador, que o Evangelho diz, se cumpriu.
Eu tenho dito aos amados irmãos, rapidamente, a antiga aliança é uma obra falida por parte de homens que tentaram ser injustos ao ponto de terem uma relação direta com Deus. Falida no sentido de que Deus exatamente procurava, por intermédio desta falência, por intermédio de todo esse descaso, desses erros, mostrar aos homens que o Salvador necessitaria vir, tendo em vista que o homem não é competente para fazer o papel que ele emprega do homem justo e perfeito. Amém? Então vem Jesus, porque o Antigo Testamento mostra que o homem não é capaz. É por isso que o Antigo Testamento está na tua Bíblia. Não é para mostrar um Deus assassino, que massacra, que mata, que manda exterminar, que faz guerra em defesa de um povo específico, mas para dizer: o homem caiu, e por intermédio desta queda, ele definiu que ele enviaria aquele a quem esmagaria a cabeça da serpente, e quando ele fosse ferido, ele triunfaria sobre o pecado. Amém, Jesus? Ele é o Messias de Israel, aquele que foi anunciado por Israel, e que chegou para nós. Primeira coisa, um Deus fiel. Irmãos, se uma pessoa não aceita Jesus, e não o recebe nestas condições, tendo a visão plena de um Cristo divino, de um Jesus eterno, sempre existente, de uma natureza impecável, antes de um homem, ele é Deus. Se uma pessoa não aceita Jesus nestas condições, a fé dela é nula. Romanos 10, 9, ela precisa confessá-lo na sua real natureza. Se ela não o receber como Messias, se ela não receber como a promessa do Salvador dada a Israel, a fé dela é nula. Notem bem vocês que a estupidez é tão grande, que eles estão mais fáceis, mais articulados a admitir o conceito de se tornarem judeus, tá aí o templo de Salomão, do que se tornaram verdadeiros crentes em Jesus. O regresso ao judaísmo é o principal apontamento de que muita gente que está dentro da igreja não entendeu nada. A história do Antigo Testamento não é a ascensão de um povo, mas é a história de um Deus que procura salvar. Você entende ou não? Então diga amém. Ser judeu não é ser especial. Ser judeu é uma prova histórica do que Deus é capaz de fazer quando Ele quer salvar. Ponto. Texto de Mateus 11, do verso 2 ao verso 5. Segundo ponto do que o Evangelho ensina, que é doutrina definida. Segundo estágio, Jesus é o ministério da divindade encarnada. Ele é o Filho de Deus. Leia o primeiro versículo de capítulo 2, capítulo 11, versículo 2, leia em voz alta. Amém. Leia de novo o versículo 3 agora, pastor. Amém? Leu de baixo agora para você entender. Amém? E daí você pode ler o restante, fica à vontade. Para não, fica tranquilo, depois você lê, amado. Mas o que está de importante aí? Jesus, ele traz o Antigo Testamento para ele, na sua fala, para dizer que ele é o cumprimento disso. Como tantos e tantos outros versículos da tua Bíblia mostram o Senhor dizendo que ele é o cumprimento messiânico da qual os profetas anunciaram em Israel. Ele é a divindade encarnada. Ele é o Filho de Deus que está no vosso meio. E tudo que ele fala para vocês agora não é do homem, é do céu, é do reino. Minha gente, quando a pessoa ela não entende isso, e ela entra na Escritura para assimilar educação, o princípio de fé,
a tendência dela, por não saber disso que eu estou te falando aqui agora, é levar para o lado pessoal de quem escreveu, tá? Toda a Bíblia, ela é inspirada pela revelação de Deus. Tudo que está aí, Deus inspirou e revelou, e os homens só escreveram. Quer dizer que quando nós lemos recebendo essa palavra como a revelação de Deus, como o cumprimento. E isso, se não for feito, altera a obra, compromete todo o desenvolvimento da salvação do povo que está aqui dentro. Porque na medida em que ele lê o texto de Mateus, de Marcos, Lucas e João, ele entende o seguinte: é Marcos, Lucas e João. É Mateus, Marcos e Lucas e João. Lado pessoal. De que isso foi construído, de que isso foi elaborado, de que isso foi arquitetado por homens que eram inspirados e iluminados. O Evangelho está dizendo não. Isso não foi feito com tesoura e com cola. Não são retalhos que ao longo dos séculos os homens foram ajuntando e construindo e virou Evangelho. Tudo isso que está escrito aí literalmente aconteceu e foi documentado. E o essencial está aí escrito para você se alimentar agora e saber qual é o caminho. Mas se num dado momento eu não enxergo desta maneira, que tudo que está escrito, principalmente nos 4 evangelhos, são fatos verídicos, de um acontecimento divino para a minha vida, ou seja, Deus apontando o dedo e falando comigo por meio do Filho que encarnou, nós vamos ter problemas com Ele aqui. Porque Ele não vai aceitar e concordar no que nós vamos ordenar, ministrar. E nós temos muitos problemas aqui com gente assim. Ele desce o batismo, ele diz que aceitou Jesus, mas não aceitou nada. Porque esta visão não está panoramicamente dentro dele. Um Jesus que sempre existiu, que estava ao lado do Pai, antes de tudo acontecer, que leu o que deveria cumprir, antes da Virgem o despojar, e fazê-lo Jesus, ele já existia. E quando se encarnou, tudo o que falou, vem do reino de Deus, vem do alto para as nossas vidas, e não do homem. Quando a igreja recebe a palavra de Deus assim, tudo é diferente dentro dela. Tudo. Mas se o que a gente fala aqui, dá aquela pitada de individualidade, de visão própria, de entendimento próprio, comprometer o filho, já era. Nós estamos falidos. Você precisa aceitar o ministério da divindade que se encarnou, como uma oferta de Deus para a tua vida, e ouvir aquele a quem Ele enviou para ser teu Salvador. Não me interessa o que andam fazendo com você, não me interessa o que lá fora fizeram contra você. O que me interessa aqui hoje é o que Jesus foi capaz de fazer pela tua vida, e você ainda não foi suficiente em devolver este amor. É disso que nós estamos tratando aqui. Terceiro ponto da vista panorâmica, que a doutrina da salvação nos ensina, texto de João capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Jesus é o mediador de Deus entre os homens. Ele é a abreviação dos tempos. Ele é o convite do pecador. Um convite de Deus para quem pecou. Eis aí o mediador de uma nova aliança. Ele é um divisor de tempos, um divisor de águas. Ele entrou no meio da história para dividir exatamente a história e dizer: Deus esteve aqui, Ele pisou nesta terra, os homens viram a sua luz e viram a sua glória, viram Ele realizar obras que homem nenhum faz. Como disse ele a João: veja, está se cumprindo, ponto final. Ele é o mediador entre Deus e os homens, um convite ao pecador,
Um convite de salvação para aquele que quer se redimir com este Deus e fugir da ira e da condenação final. O verbo de Deus que se fez carne, o verbo de Deus que é Deus, o verbo que é Deus e estava com Deus desde o início. Quem é Jesus para você? Filho de Maria? Filho de José? Vocês estão falando, eu falei do Natal. Você vai celebrar o nascimento de Deus, retardado. Me desculpa, você vai celebrar o nascimento de Deus. Lê João 1:1. Quando que Deus nasceu? O nascimento do menino Jesus. Se você quer falar disso, fale pela palavra então. Porque nós estamos cansados desse povo que fica pegando o nome do Senhor para agir de maneira inconsequente. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, porque para mim, cada um pode escolher a sua. Mas você querer colocar o nome do meu Senhor em cima daquilo que você diz, que você crê, você tem que ir pelo mesmo instrumento. Se o cara chegar para mim e falar para mim, eu sou espírito, sou macumbeiro, filho, vai ser feliz então. Se você quiser ouvir de Jesus, alguma coisa sobre Jesus, você me procura, me liga. Mas não vou te odiar por você ser espírita. Mas se você botar o meu Jesus no espiritismo, eu vou te arrebentar. No sentido positivo. Vou pegar a Bíblia, filho, nós vamos debater, nós vamos cair para a paulada. Porque ninguém pode ir contra a verdade a não ser pela verdade. Amém, Jesus ou não? Amém. Ele é o mediador de uma aliança entre Deus e os homens. O ministério da divindade é encarnada, quer dizer, ele é aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Não há início para ele, não tem início. Ele sempre foi e sempre será. Amém ou não? Amém. Eu recebi Jesus assim, pastor. Que bom que você recebeu, né, filho? Mas eu vou fazer uma provinha com você. Se você recebeu Jesus mesmo, então você obviamente não deve ter caído numa conversa política com nenhum católico, ou então acreditar que o catolicismo ele tem carismas cristãs, ou então aptidões cristãs, tendo em vista que deram uma mãe para o Salvador, e uma corredentora inclusive, uma co-intercessora inclusive. Esse é o nosso problema, com as heresias, com as mentiras. Há um só mediador, um só Salvador, um só quem Deus determinou ser o Senhor das nossas almas. É disso que nós estamos falando aqui. Você pode extrair um monte de coisa do que eu estou dizendo aqui, mas o Evangelho é isso. Ele é a promessa que se cumpriu, a abreviação dos tempos do Filho de Deus que se encarnou, o convite ao pecador. E agora lá no texto de Mateus 25, do verso 31 ao verso 34, você vê meu Senhor lá tratando sobre consumação e a responsabilidade de quem escuta que Deus amou o homem dessa maneira, dando um filho por ele. Ou seja, Jesus é o Messias, o ministério da divindade, o mediador de Deus entre os homens, e ele também é juiz. Lê o texto aí, no versículo 31. Amém? Daí você vai lendo até o final, ele deixando claro que o evangelho que ele revelou, que ele pregou e anunciou, aquilo que ele plantou, aquilo que ele executou em nosso favor, um dia vai acabar. Entrará em estágio final, e ele virá em glória, para separar o salvo daquele que não creu, a ovelha do bode, o joio do trigo, aquele que é e aquele que não é, aquele que creu e aquele que não creu. Esse dia está chegando. Se nós olharmos para esses 4 estágios, nós estamos vivendo o último. Dos 4, nós somos a geração que verá Jesus na condição de juiz, julgando aquele que é e aquele que não é, no seu aparecimento de glória e no julgamento final. Eu não sei se isso vai chegar. É muito simples. O número 1, o número 2, o número 3 se cumpriu. Então o 4 não vai falhar. É simples. 1, 2, 3, 4. Deus não vai parar no meio do caminho, tá? Para pôr um pouquinho de temor aí dentro de você. Nós esperamos agora o evento de que ele apareça como juiz, tendo em vista que Deus já prometeu
cumpriu, abreviou, chamou todo mundo para essa festa e entendeu que o tempo está terminando, acabando. Quem queria vir, vem. Quem não quer, não vem mais. Já fez festa? Quem já fez? Qual é o teu sentimento em relação àqueles que não vieram? Você vai ficar esperando ele até as 4, 5 da manhã? Vai ficar lá, esperando ele com a mesa, com tudo. Aí ele não vem. Filho, nessa hora você já cantou parabéns, você já deu coxinha, empadinha, já mandou todo mundo para fora na butinada, mandou todo mundo dormir. Sai daqui que vocês estão comendo demais da minha casa. Às 4 e tanta da manhã você já está dormindo e roncando, ou então abrindo os presentes que te deram, entendeu? Não é verdade? No casamento, o noivo e a noiva já deram no pé, largaram todo mundo, aí se vira aí. É assim. Não, mas outro dia uma mulher lhe mandou aqui para o cenáculo um recadinho assim: pastor Daniel, para de ficar mandando Jesus voltar, o senhor não tem amor por quem ainda não se converteu? Filho, acorda. Mas de quem é esse jegue? Como que nós vamos poder manipular o juízo desse Deus, irmão? Eu falo para Jesus voltar porque é um desejo do meu coração, mas eu não tenho poder para mandar ele vir agora. Ele vem quando ele quer, mas o sentimento do evangelho é assim: já teve tempo demais, olha, a hora já passou, olha, bastante tempo, 2000 anos, o povo teve tanto tempo que criou até estilos, aí já fez um cristianismo, já esculpiram uma outra forma de Cristo, já deram uma mãe para ele, já deram 1500 anos de absurdos que o catolicismo representou, enfim. É hora de consumar. Então o evangelho tem essas 4 etapas, que o evangelista, quando ele vai pregar, ele vai extrair um pouquinho disso tudo, de maneira simples e objetiva. Ele vai falar: evangelho não é prosperidade financeira, evangelho não é casamento, tá? Procure um agenciador para quem quer casar. Para quem quer prosperar, procure um economista. Invista na bolsa de valores. Evangelho não tem compromisso para dar dinheiro, mulher e marido para ninguém, casa própria para ninguém, carro zero na porta de ninguém, tá? O evangelho é redenção, é o pensamento e o desejo de um Deus que deu um filho para redimir a sociedade do pecado de Adão e trazer o homem ao seu estado sem pecado antes que ele julgue. Esse sentimento tem que estar no coração do evangelista, tem que estar no coração do pregador. E quando as almas chegarem diante dele, em poucas palavras ele pode resumir tudo isso. Para quem está ouvindo, entender e compreender e chegar na sua decisão, tendo em vista que a fé, ela é a concordância de algo que se ouviu e se entendeu. Eu tenho total confiança de que o povo que se batizou aqui, se batizou tendo conteúdo intelectual. Eu só não sei o coração convertido, mas nós pregamos pra caramba e falamos tudo o que tinha que falar. Isso que eu estou falando aqui é conteúdo de seminário aqui dessa igreja. Filho, se você quer amar Jesus, você tem que amar Jesus em toda a história. Você quer amar Jesus? Você tem que entender que aquilo que aconteceu no Egito, aquele cordeiro que foi sacrificado, aquela Páscoa que foi celebrada, que os homens fizeram lá para sair de um sistema corrupto, Deus no Evangelho fez o Filho dele cumprir literalmente o papel desta ovelha expiatória, não só para redimir Israel, mas toda a raça humana, e não tirar o homem do Egito, mas ele da escravidão do pecado e do juízo condenativo. Aleluia, meu Senhor. Santo é o teu nome. Ele restaurou o ministério falido lá, e o filho recuperou e celebrou a sua própria morte. E a gente chama hoje a Páscoa de Santa Ceia dentro da igreja. É a celebração da morte e da ressurreição do próprio Deus em nosso favor. Nós não pensamos no Egito, mas na cruz. Então, irmãos, tudo se encaixa, tudo se harmoniza. Eu recebo pessoas aqui dentro da igreja aqui revoltadas com Deus,
Porque eles chegam me apresentando um pensamento de que Deus matou criança, de que Deus matou gente, mandou assassinar e degustar que nem sushi. Eu falo, pera um pouquinho aí, filho, quem te falou isso? Ele ouviu na internet, no YouTube. Toda a morte que aconteceu ali é resultado do pecado. Deus não construiu o homem para ser isso, mas a sua escolha o fez ser. O que veio posteriormente acontecendo com a raça humana, a porcaria da liberdade de escolha. Então Deus não tem nada a ver com este sangue, com esta história de massacres, a não ser o direito de se defender que deu a Israel. Agora, se alguém abusou esse direito de defesa e exterminou, Deus não tem culpa, porque o que ele construiu não foi projetado para matar nada. Eu quero ver você falar de Deus assim. Vamos ver se você realmente é leal. Do homem para o homem. Isso é a história do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. O que é Deus na Bíblia? Deus é aquele que, depois de tudo isso que aconteceu na história de Israel, das nações, ele ainda traz o filho dele para os homens matar, massacrar, pendurar na cruz e por intermédio disso tudo ainda tentar abençoar. Um Deus de amor, sempre de misericórdia, sempre tentando fazer algo por quem não merece. O Deus que massacra, que destrói é o diabo. Aquele a quem mente, obedece. Os mentirosos obedecem. É o Deus deles. O pensamento patético de que o evangelho foi elaborado, construído, arquitetado por 4 homens que pegaram um livro e, para rechear o que eles queriam escrever, começaram a elaborar um monte de coisa de si mesmo para atender uma demanda de um povo específico. Eu vi essa porcaria na metodista, que está infectado na igreja. Os evangelhos, eles se contradizem porque eles narram acontecimentos que o tempo e o momento não bate. O que não bate é teus neurônios. Eu não estou gastando tempo com isso não. É que nem fofoca. Você não veio no culto, mas você soube de um irmão que veio e que ele viu um milagre acontecer. E conversando com ele, ele te contou esse milagre. Você foi lá e escreveu no teu Facebook no dia seguinte, porque você ficou muito encantado. Muita coisa dentro do evangelho a nível de narrativa e documentação. É isso. É trocando informações entre eles de coisas verídicas que aconteceram. Não tem cópia, não tem recheamento poético, ninguém construiu nada, ninguém elaborou nada. Se nós ouvimos o evangelho assim, nós comprometemos a nossa salvação. Eu creio num Cristo que liberta, num Cristo que cura, num Cristo que restaura, num Cristo que é Deus, naquele que é Jesus de Nazaré. Eu recebi assim, creio assim, prego assim e tenho visto meu Senhor operar. Agora, se você quer usar a tua frustração, a tua decepção, as tuas mágoas, os teus ressentimentos para descontar em Deus e na palavra, está assinando o teu tratado de morte. Quem vai pregar essa palavra, quem vai falar de Jesus, tem que ter certeza disso tudo que eu estou abordando aqui. Jesus é um plano perfeito, completo, sem rachadura. E falo para a igreja, a nível de consumação, o que mais tem é sinais para comprovar que Jesus continua falando no nosso meio. Ele continua vivo entre nós. E como dizia ele, quando estes sinais começarem a se cumprir, levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, meu santo Senhor. Amém. Abra a palavra de Efésios, capítulo, melhor dizendo, Colossenses capítulo 1, versículo 25, porque o texto de Efésios já li com os irmãos. Colossenses 1, 25, a igreja possa ler em nome de Jesus. Paulo, ele usa uma expressão que eu quero lembrar aos irmãos do que nós já lemos,
que o Evangelho é uma dispensação da graça de Deus, que foi confiada a Ele. Amém? Quem lembra do que você leu? Manifestada pela revelação. Ministério que Ele compreendeu, que foi manifestado a todos. São palavras que eu estou repetindo do que ele escreveu aqui. A riqueza de Cristo, assim ele considerou o Evangelho, a riqueza de Jesus. Lê o texto de Colossenses capítulo 1, 25, pode ler. Uma coisa que Paulo queria deixar clara, e aí tem tanta carta aí que os irmãos escreveram para deixar exatamente muito bem nítido: nós não pregamos um evangelho aqui particularizado. O que nós estamos pregando aqui, nós recebemos de Cristo. Essa palavra não é nossa, é de Jesus. A riqueza aqui é de Cristo. Ah, mas o camarada aí, ele é na faculdade e tal, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem isso. Você quer uma ideia? Um exemplo? Entra no currículo dos pastores, o currículo é desse tamanho. Doutor, advogado, juiz, veterinário, chifrudo e vai adiante. É um currículo invejável. O coitadinho escolarizado, ele entra e fala: meu Deus, eu não posso ser ninguém nessa igreja, porque o homem é cientista da fé, que ele tem 600 cursos, ele tem 600 graduação, ele ouviu o evangelho em Marte, fez a faculdade em Marte. Nunca ninguém vai ser que nem esse cara. É um homem inteligentíssimo, de uma intrepidez, de uma linguagem acadêmica. Ele fala que respeita, esboça respeito. Não tem quem não gosta de ouvi-lo. Todo mundo gosta de ligar a televisão na hora que ele prega. Já tem uma coisa errada, porque o meu Senhor não foi assim. Está lá o Jimmy Swaggart, loirão, fortão. Quem é dessa era? Os mais novos aqui nem lembram. E tem outros aí que são mais velhos que estavam naquela época dormindo. Era um americano que todo mundo ouvia ele no domingo. Todo mundo escutava ele. My brother, my friend, ele por ali ele ia. Entendeu? E todo mundo gostava da simpatia dele. Até que pegaram ele na cama com uma prostituta. Daí todo mundo ficou benção. Filho, nós sentia cheiro de carniça americana, de barbecue. De longe eu sentia. Eu lembro que era moleque, não entendia nada de fé, nada de palavra, nada de nada. Para mim era pipa, papagaio, peão. E uma vez a minha mãe me botou dentro de um ônibus, que nós estávamos indo para um evento da igreja, e eu, moleque, queria estar em outro lugar, né? Mas eu ficava ouvindo as tiazinhas falar: o Jimmy Swaggart vem para o Brasil, o Jimmy Swaggart vem para o Brasil, e aquele Jimmy Swaggart me soava de maneira esquisita. Por quê? Porque não era bobo, porque eu não ouvia Jesus sendo falado, eu ouvia o nome de homem ser proferido, num evento onde todo mundo podia estar orando, clamando, o povo falando de um americano que vem pregar no Brasil. E comecei a fazer brincadeiras com o nome do homem. A mulher ficou louca comigo. O senhor está desrespeitando um homem de Deus. Moleque, cala a boca, porque você está desrespeitando um homem de Deus. Lembra das crianças que deram risada de Eliseu porque ele era careca? Você está rindo dele e você corre sérios riscos. A véia sabe onde, para Deus, para onde partiu, e Jimmy Swaggart já falei para onde ele foi. A questão aqui é esta, né? Que quando realmente o Senhor ele prepara, quando ele realmente consagra um anunciador do Evangelho, este que vai pregar, ele determina: esta riqueza aqui não é minha, o que eu vou falar aqui agora me foi confiado da parte do Senhor. Mas confiado por onde? Por e-mail? Confiado por onde? Por Bluetooth? E não, está revelado
lá, está escrito, nós só vamos repetir aqui. Não vem por selfie, não vem por fax, está escrito na tua Bíblia o que nós vamos te pregar. É o que Paulo está falando, em poucas linhas que eu escrevi aí, meus irmãos. Vocês vão saber que nós pregamos um Jesus que nós entendemos, que nós vivemos, que nós testemunhamos veridicamente, legitimamente. Essa é a marca da igreja, é a marca do evangelista. Nós não vamos te pregar besteira, não vamos te pregar asneira, não vamos te pregar filosofia, não vamos te pregar antropologia. Nós vamos te anunciar a riqueza de Deus revelada e encarnada em um único homem só, Jesus Cristo de Nazaré. Se você não quiser Ele, é uma coisa, mas faça questão de que você o conheça. É a marca do evangelista. Não importa a reação, a repercussão, o que interessa é que tudo que nós vamos falar aqui cumpre os estágios, à vista do que Deus está vendo, do que Ele falou, do que Ele representou, do que Ele trabalhou. Ele quer que todos vejam o seu filho como Ele vê. Deus quer que o seu filho seja visto como Ele o vê agora. Você se salvou assim? Para alguns aqui eu duvido, porque já o maltrataram pela segunda vez, já o expuseram à vergonha, já o traíram, já o negaram muitas vezes. Foram piores do que os judeus. Então essa é a questão. É uma história que Deus realmente quer que a igreja conte. É uma história que realmente Deus quer que o evangelista vá a fundo. Deus deu um filho. O que mais vocês querem dele? Ele morreu no teu lugar. E que sinal maior do que esse, do que esta obra, Ele nos dará? Qual advento mais maravilhoso do que esse? De ver o próprio Deus lavar os pés dos homens, para ensiná-los a amar os outros assim. A riqueza deste Deus, de uma sabedoria insondável, incomparável, mas que muitos a reduziram e a transformaram como lixo, como ferramenta de extorsão e manipulação. Sabe por que você não vai ser um pregador da palavra? Não é porque você não foi chamado, é porque você não entende nada. Sabe por que você nunca vai pregar esta palavra? Porque você não crê em nada do que o evangelho te fala. Eu me lembro que quando eu estava na igreja, as pessoas ficavam preocupadas. Mas eu sou tímido, mas mas a hora que sai da igreja, ele vira o cão. É capaz até de pular de paraquedas e se jogar, porque que emoção. Mas aquele é tímido. Eu quero dizer o seguinte: para defender os interesses pessoais dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas aqui dentro ele diz que ele não tem certas habilidades. Uma delas é que ele não é tão corajoso. Eu não tenho o que o Senhor tem. Quer me transformar num super-herói ou alguém aqui dentro aqui também? Deus me deu essa riqueza. Eu estou passando para vocês agora. Pensarem um pouco comigo aqui, do que Deus foi capaz de fazer por você. E nós nos realizamos assim. Eu estou falando do que Paulo dizia. Vendo alma se salvar,
e o receber como único Senhor e Salvador de sua vida. O nosso pagamento é em almas. O nosso salário aqui é o agradecimento, a satisfação e a alegria daqueles que ouviram e gostaram. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque tudo isso é uma riqueza que nós recebemos de Deus e que dinheiro nenhum pode pagar. Quando Paulo vai falar a Timóteo sobre isso que eu estou pregando aos amados irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz: o trabalho de um bom evangelista, cumpra o trabalho de um bom evangelista. O que ele queria dizer é isso? Faça serviço social, cuide bem e trate bem das pessoas, esteja sempre apto a recebê-las e fazer qualquer coisa por elas. Nada disso. Ele não estava pregando a Timóteo incentivos de um cumprimento de dever social. Ele estava dizendo a Timóteo: prega, torne o fato Jesus Cristo conhecido por todos. E até um apelo comovente do capítulo 4: virão dias em que os homens não vão suportar ouvir mais isso, mas Timóteo prega, fala. E Timóteo era jovem, tá? E Paulo estimulava este irmão, porque Paulo confiava nele e via uma conversão de verdade neste irmão. Então, Timóteo, o que eu investi em você, o que eu te ensinei, o que eu discipulei, o que nós conversamos, o que você entendeu, o que o Espírito Santo marcou na tua vida, usa, fala, ensina, ministra, prega, torne o fato da cruz conhecido pelos homens. Cumpra um trabalho de um bom evangelista, porque vão querer tirar isso de você. E apelava a Timóteo que tomasse cuidado das paixões, das cismas, das ideias, para que elas não o influenciassem, das heresias, das mentiras, das ganâncias, e ele se conservasse. Cumpra o bom trabalho. Jesus precisa ser revelado e conhecido pelos homens da maneira como ele testemunhou. Entende? Eu não sei se eu sou chamado, eu não sei se Deus tem alguma coisa comigo, eu não sei, sabe? Senhor, dá um sinal, faz chover. Ele leu uns textos do Antigo Testamento, vai lá e põe ela lá, e espera na madrugada ou de manhã cedinho, se ela vai acordar úmida. Olha, filho, esconde bem a lã para o cachorro não ir lá e pensar que é um tronco de uma árvore, que vai acordar úmida também. Precisa fazer prova com Deus. Senhor, me dá uma testificação, se o Senhor tem algo com a minha vida. Então são estas coisas que eu quero que os irmãos entendam. Não perca seu tempo, porque o evangelista, ele nasce da crença, ele nasce da confiança, ele nasce da experiência, ele nasce do testemunho, ele nasce do poder do Espírito Santo. Ele é uma obra viva de Cristo, um instrumento de Deus, não porque ele foi escolhido de maneira especial, mas porque ele vai falar de um Jesus que ele vive, que ele testifica, que ele testemunha, que ele conhece, que ele entende, que ele compreende. E é uma carreira de dedicação, de sinceridade e verdades, que não pode acontecer na vida de qualquer um, que leva a fé na brincadeira, que leva a fé como uma diversão, que leva a igreja como um ambiente social de confraternização. Pelo amor de Deus, vocês estão preocupados com o pastor Daniel, filho? Sabe, mas o pastor Daniel, ele pensa: você não queira saber o que eu penso, você está perdendo tempo em construir estes álibis, para poder jogar diante de Deus uma justificativa da tua vida imprestável com Cristo.
do que você vem fazendo com ele, do teu desprezo, da tua distância, da tua arrogância. Você quer pegar as falhas da igreja, as falhas dos homens, da liderança, ou de certa pessoa, para dizer que tudo isso que está acontecendo com você é culpa deles. Essa é a realidade de muitos que estão ouvindo essa pregação aqui hoje. Quando é que eu sei que Deus me chamou? Desde o momento em que Ele morreu por você. Desde o momento em que Ele deu a vida dele por você. Você já deveria saber que isso ia ter que ser falado para outros que não sabem. Paulo diz lá em Efésios 4:11 que esse ofício tem um dom distinto dentro da igreja, e o pensamento de alguns é que essa menção dele colocar o evangelista entre o apóstolo e o profeta, e depois o pastor e o mestre, dá uma sonância de que o evangelista é um talento especial, ele é dotado do Espírito Santo ou coisa parecida. Mas eu tenho uma coisa aqui, que eu penso e interpreto, que o evangelista ele está no meio desses 4 ofícios de ministério, não é porque ele é dotado de uma carreira mais especial, porque isso é dever de todo crente. Ser evangelista é para todo aquele que é portador do evangelho na sua vida. Ser um evangelista é uma comissão, é um propósito, é um dever, é uma obra a ser realizado por qualquer um que teve uma experiência, um encontro, uma vivência profunda com Cristo. O apóstolo, o mestre, o profeta, o pastor pode estar entre os ministérios específicos, mas o evangelista ele não é dotado de uma porção maior do Espírito Santo ou uma carreira mais especial, não. Porque isso é dever de toda a igreja, de todos que estão aqui. Que num dado momento, se você perdeu tempo demais em ficar discutindo teorias, com a tua atenção voltada para homens, e não valorizou isso que eu estou pregando hoje aqui, daqui a pouco eu vou te falar o que vai acontecer. Mas o fato mais importante, você é portador da célula do Evangelho na tua experiência própria de vida. Essa tua identidade. Sou um pecador convertido a Jesus e restaurado e lavado e redimido pelo seu sangue. Você já tem tudo. Mas volto lá para uma palavra que eu falei aqui. Mas como falar desse Jesus dessa maneira? Como pregar esse Jesus como o pastor Daniel está falando aqui? Eu não tenho nenhuma motivação, eu não tenho nenhum laço, eu não tenho nenhuma harmonia, não tenho nada vivido dentro dessa fé. Então você não pode ser nada mesmo, nem no reino dele. Porque é isso que eu quero que você rasgue aí da tua cabeça. O entendimento de que falar de Jesus precisa ter ministério, o entendimento de que testemunhar Cristo precisa ser chamado pelo pastor. Ô irmão, você tem olhos azuis, vem para frente porque nós vamos te ordenar a ministro. A irmã, entendeu? Também é a mesma coisa, bonitona, vem. Fala bem, vem, porque nós vamos te ordenar, entendeu? Ministra. Vocês têm que rasgar esse conceito tradicionalista, de que a palavra de Cristo tem que estar na boca de gente licenciada pela igreja. Nós temos um evangelho domesticado, para não falar enjaulado, para ficar alimentando uma demanda dentro da igreja, que já está desgastada de tanto ouvir, agora tem que apresentar resultados. Eu estou falando de pessoas que não ouviram, não escutaram, não tiveram oportunidade, e não estão tendo. Por quê? Porque a igreja está toda centralizada em si mesmo. Todo mundo cuidando da sua própria vida. Todo mundo querendo discutir com Deus o porquê das coisas não terem se cumprido nele. E almas e vidas estão sendo jogadas no inferno porque você não estava lá.
E muitos aqui estão pagando a conta, diz que eu estou pregando, de um investimento que Jesus fez na tua vida e você não soube recompensá-lo. O que biblicamente se comprova que todo aquele que é portador do evangelho em si próprio, na sua experiência própria de vida, lá em Gálatas 3:8 Paulo diz isso: Deus anunciou este evangelho primeiramente a Abraão. Lá em Lucas capítulo 2 verso 10 diz que depois foram os anjos. Lá em Lucas 20 versículo 1 diz que depois foi o próprio Salvador, e posteriormente os apóstolos e os convertidos em geral, em Atos capítulo 8 versículo 4. Todos pregaram. É uma competência que cabe a todos, desde o pai até o filho, e do filho para todos aqueles que foram crentes nele. Todos participaram, mas com o tempo, infelizmente, isso se tornou burocrático demais. E nós estamos vivendo hoje o quê? A extinção desse fator que eu estou aqui nesse exato momento anunciando aos amados irmãos. A boa notícia, o evangelho, as boas novas, o comunicado de Deus à humanidade de que deu um filho para redimi-la, não está sendo falado. Os homens estão preferindo fazer socialismo do que ser evangelista. Eu acho que você tem que pensar. Você não sabe que rumo que vai dar a sua vida, mas eu aqui de cima aqui estou tendo uma vista meio dolorosa. De um povo aqui que está com os dias contados, porque não frutificou. Você acredita de que Deus não dará conta disso, porque você é estúpido? Porque a Bíblia fala que Deus vai cobrar geral, mas num dia que você não espera. O fato é, primeiro esclarecimento, precisa ser chamado? Não. A vocação se deve do que você ouviu de Cristo e se cumpriu em você. É daí que se forma um pregador. Fora isso, tudo é institucional, tudo é burocrático. Por que não deu certo para você? Porque você nunca foi crente. Porque você nunca se dedicou a amar esse Senhor profundamente até conhecê-lo. E quando quis dar uma de evangelista, e saiu por aí pregando para todo mundo Jesus, depois reverteu esse testemunho em desgraça, escândalo, e agora todos estão olhando para você e dizendo exatamente isso, que você não é aquilo que você prega. Esse é o problema de muita gente. Esperar o pastor ordenar e abençoar para fazer algo em pró a isso. Eu lembro do dia que eu peguei minha Bíblia debaixo do braço, pus debaixo do braço, fui para as ruas poder fazer aquilo que o meu Senhor me ensinou. E se eu tivesse ficado esperando alguém dizer para mim vai, eu não estaria aqui hoje pregando para você. É natural, é uma ação natural. A pessoa de Cristo está na tua vida, os acontecimentos dele se cumprirem em você. Você é um convertido, redimido no seu sangue, e Jesus é vivo e poderoso para você. E agora você vai para a luta para que sejam para outros. Mas eu desanimei com o tempo. Eu pensei que não era bem assim. Refleti e achei que a minha vocação é outra coisa. Então, de um tempo para cá, agora a moda é gravar CD.
CD musical. E o que você está fazendo? Estou indo pelo mundo evangelizando. Hã? Cid Moreira? Deus me chamou para o ministério. Você é Michael Jackson? Elvis Presley? Todos eles pensaram a mesma coisa assim. Deus me deu uma voz para encantar o mundo. E quando eles me ouvirem, eles vão parar para me escutar. Pararam mesmo. Um morreu de overdose, o outro morreu, sabe do quê? Porque já estava descolorido. E sabe Deus mais o que fizeram com ele? E você vai pegar uma gama de cantores famosos que saíram de dentro da igreja e foram explorar o seu dom. O dom dos quintos dos infernos. Porque cantar até o galo canta, animal. Mas Deus tem uma obra comigo, vou ficar conhecido no mundo todo. E ficou. Está lá, no museu, sendo eternizado. Vai, é desse jeito mesmo. Entendeu? E pior, hein? Cobra entrada no parque de diversão, que botou dentro de casa. Entendeu? É isso. Vai fazer um thriller, logo, logo. Logo, logo você vai estar no cemitério levantando da tumba, com aquela cara linda que você tem. Você entendeu? Walking Dead. Tá? Bem que o pastor Daniel falou. Entendeu? Bem que ele me avisou. E de vez em quando eles aparecem na igreja assim. Pastor Daniel ainda existe. Né? Abre o texto de Mateus 25, verso 14 ao verso 30. Estou terminando, irmãos. A riqueza de Cristo, que Paulo considerou que foi depositada em vasos de barro. Em 2 Coríntios 7 ele fala isso. As insondáveis riquezas de Cristo, depositadas em vasos de miséria, né? Olha o que Jesus fala aí, Mateus 25, 14. Lê só o primeiro versículo. Amém? Amém, Jesus? Amém. Amém. Quem já leu essa parábola aí? Levanta a mão. Já leu? Quando Jesus ele começa a abordar a medida dessa riqueza, ele conta uma história para nós aí, de um certo homem que tinha em mãos toda a riqueza que trabalhou e teve que se ausentar do campo econômico e chegou para os seus servos e confiou a cada um deles a seguinte tarefa: eu vou me ausentar, mas enquanto eu não estiver aqui, prosperem isso. Quando o Senhor desta causa volta, ele procura o seu servo para ver exatamente o que? A valorização dessa riqueza. Vai para um e chega na conclusão que ele prosperou muito. Vai para outro e ele também fez prosperar, mas não tanto, mas prosperou. E começou a recompensar cada um na medida do seu trabalho, da sua dedicação em valorizar essa riqueza, fazer ela crescer. Mas chega para um, lá no último versículo, você vai ler agora, leia o texto. Pode ler. Amém. Ele chegou para o homem e diz assim, né? Mas chegando também o que recebia um talento, disse: Senhor, ó Miguel, Senhor, eu sabia que és um homem duro, né? Que ceifas onde não semeaste, está até dialogando, e juntas aonde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra, Senhor, o teu talento, e aqui tens o que é teu. Então respondeu-lhe, porém, o seu senhor no versículo 26,
mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento, dai-o ao que tem 10, pois a quem que tiver será dado e terá em abundância, mas ao quem não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai fora o servo inútil, nas trevas, ali onde há choro e ranger de dentes, o inferno. Você, sabendo que você não ia fazer nada por isso, deveria ter dado para quem vai fazer, mas preferiu enterrar tudo isso em você mesmo. Então amarra as pernas e os braços dele, joga ele na escuridão, no inferno e na condenação. Assim o Senhor definiu o destino de todos aqueles que conhecem, mas não valorizam com almas o que ele conheceu. Quanto tempo você congrega na igreja? 14 anos. E tem gente que fica contando os anos, entendeu? Como se isso fosse o tributo da salvação dele. Os cabelos brancos, 50 anos sentando no mesmo lugar, no senta aí que ele senta. Mas quando o Senhor vier, ele não vai olhar para nenhuma dessas porcarias que a igreja ensina. Ele vai chegar para cada um de nós e vai exatamente querer chegar nessa conclusão: o que você fez com o que ele te disse? Você prosperou e valorizou com almas, ou você enterrou em si mesmo todo esse conhecimento que Deus te deu? Senhor, sabendo que o Senhor era um homem muito duro e severo, achei por melhor guardar no banco, entendeu? Guardar na terra, guardar debaixo do travesseiro, guardar debaixo, entendeu? Da cama, sabe Deus aonde você guardar? Então a tua prudência vai te condenar, o teu zelo vai te condenar, porque não era isso que ele queria que você fizesse. Ele queria que você enriquecesse o evangelho dele com almas, como ele tentou com você. Ele queria que você amasse outros da mesma forma. Toda essa riqueza precisa ser valorizada e prosperada com serviço. Então ser um evangelista não é um talento especial, é um dever de quem é crente. Não se trata de quem está cheio do Espírito Santo só, mas de pessoas que viram que funciona, é real. Mas agora você está esgotado, agora você está cansado, você já pegou certas manhas, se acomodou, está resguardado na quarta vara, entendeu? Dos crentes, acobertado pela bênção espiritual do juiz pastor fulano de tal. Estou guardadinho, final do ano eu vou viajar. Onde você vai, irmão? Vou fazer um turno no navio, um tour no navio, entendeu? Eu vou conhecer toda a costa marítima, vou descansar, preciso de paz. Toma cuidado para o navio não naufragar, hein? Já ouvi falar de bactéria já. Toma cuidado, hein? Está querendo zicar, pastor? Não, Jonas da zica. Entendeu? Quem foge da zica, se é uma zica. Ô pastor, eu queria que o senhor resolvesse o meu problema. Como que nós vamos resolver o teu problema? Você precisa de 20 anos para quebrar esse atraso. Ficou babando. Só constituiu família. Ele acha que constituir família é um troféu, que alimentar filho e filha é honra, que pagar conta é anjo, que não ter o nome no SPC é uma prova de liberdade. Mas hoje ele está sabendo que ele não prostituiu, não adultera, é virgem.
Que duvido muito. Entendeu? Não roubei, não furtei, desde o dia que eu conheci Jesus, não me droguei, estou limpo. Não uso mais crack, não fumo mais maconha, pago tudo em dia, não beijo mais na boca, só no casamento. E ele começa a pregar essa moral, e vai na moral, e vai na moral, só na moral, mano. Só na moral, mano. E o meu Senhor dizendo aqui o seguinte: a tarefa do Evangelho não é só fazer você ser recondicionado, é fazer com que outros também possam ter essa oportunidade por meio do que Ele fez em você. Isso não aconteceu, mas eu preciso ser um pastor de uma igreja que nem o Senhor? Não. Você pode fazer a igreja ser você. Só que isso não aconteceu. Entra no Instagram, entra no Facebook, você vai ver. Entendeu? Chega desse sorriso amarelo, filho. Ninguém está mais querendo ver a sua cara. Todo mundo sabe que você come aquilo lá, e sabe que você veste aquilo lá, e sabe quem é teu filho, tua filha, sabe que você emendou o nariz, sabe que você vai no cinema todo final de semana, que você vai no clube, que você tem um totó. Está todo mundo cansado, lá vai de novo. Hoje é segunda-feira, grande porcaria, e depois vem terça. Pastor Daniel, é marketing. Marketing o quê, rapaz? Marketing que vai atrás do ônibus, vai no outdoor. É marketing não, é que você está tão infeliz com você mesmo que você fica toda hora postando as porcarias que você faz. Entendeu? Você fica lá com esse sorriso emendado, nem o dente é teu. Você pegou emprestado da Colgate, não é dele. Está tudo emendado ali, tudo clareado, tudo costurado. Afina os olhos, afina o rosto, afina tudo. Hoje tem tecnologia para tudo. E lá mostra ele lendo a palavra, e ele bota lá a palavra do dia. Palavra do dia. Você virou o quê? Filósofo? Um deus grego, que é uma estátua na praça? Pensamento do dia. Chega disso, irmãos. Não que você esteja proibido a fazer isso, mas não dá mais. Chamar isso de cristianismo, isso de crente, isso de certo, não dá mais, irmãos. Não é brincadeira. Deixo claro aos amados aqui nessa noite. Jesus tentou fazer, mas muitos aqui falharam. E eu acho que está na hora de você parar e assumir a besteira que você fez com a tua vida. Você estragou com aquilo que o Senhor te confiar. E a tua dívida não é com a igreja, é com Ele. Você está pensando demais. E esse é o teu problema. Então se a condenação também vai vir, porque nós não favorecemos o Evangelho como o Senhor está pregando aí. Vai todo mundo para o inferno, então, pastor, vai. Se isso aconteceu comigo e com você, nós estamos condenados. Não importa se você crê nele tanto assim, se você o ama tanto assim, se você fraudou o teu serviço pela causa e não correspondeu ao testemunho legítimo, tenho pena do que Deus vai fazer com você. Eu falo para meus filhos lá em casa: vocês comeram, beberam, foram abençoados desse recurso na minha vida, do que Deus fez na minha vida. Não pensem vocês que vocês vão poder escolher o próprio caminho, porque lá atrás eu sou prova disso. Ele me chamou, eu não quis vir, Ele me arrebentou. Vou te fazer pescador de almas. E deu no que deu. Por quê? Porque eu nasci ouvindo isso. E teve gente que não teve esse privilégio. Não ouviu o evangelho que eu estou te pregando aqui, mas o suficiente.
Eu ouvi sim. Eu achei que isso ia ficar para lá. Mas Deus pensou, não vai ficar não. Vou cobrar. E cobrou. Daí quando os meus filhos chegaram, que já teve uns que chegou para mim e disse assim, amo o Senhor, mas com Jesus eu não quero nada. Cheguei na conclusão que não quero mais nada. Já é maior de idade. Espera para ver. Está pensando em dar um tombo nele? Vamos ver quem vai vencer essa guerra. Porque ele não vai deixar para trás a história do que ele tentou fazer por você. Acho bom você pensar nisso. Hoje eu vou para o cenáculo da fé. O que eu poderia fazer nesse culto? Traz almas. Começa a viver essa vocação. Traga os piores para cá. Nós vamos te amar por isso. Pega os mais pobres e os mais sujos, de preferência. Nós vamos te amar. Tem uns aqui que eu não amo mais, porque ele não faz isso, o que a gente faz. Ele pensa que nós queremos ver só a cara dele aqui. Beijinho para você, né? Não vai ser beijinho naquele lugar, meu filho. Nem no ombro. Beijinho para você, irmão. É isso que você quer? Vem cá, neném. Dá um abraço no pastor aqui. Te amo. Te amo, irmão. Vamos viver em união, irmão. Vamos se amar, irmão. Irmão. É isso. Esgotou. Falhou. Você tornou a obra dele uma jaula para colocar lá dentro só quem você quer. Uma graça, meu bom Senhor Jesus, que quando eu precisei tinha um lá para me evangelizar. E eu sou fruto da ousadia, da capacidade daquele homem dizer para mim as verdades que eu tinha que ouvir. E eu devo ao meu Senhor e a ele, que nunca mais vi. Foi um dia especial para mim. E é isso que eu espero no meu Senhor, que quem ainda vai entrar nessa igreja, encontre aqui homens compromissados com o Evangelho. É meu sonho. Espero em Cristo que você faça parte disso, porque o tempo está próximo, e eu não sei mais quanto tempo nós temos. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.